Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o que muda aqui no país após a sanção da lei que inclui quem tem visão monocular entre as pessoas com deficiência. Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o Dr. Átila Abela, advogado e pós-graduado em Direito Previdenciário, que nós recebemos com muito prazer. Tudo bem com você, Átila? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, poder levar um pouquinho de informação. É importante nesse segmento de proteção das pessoas com deficiência, a gente levar informação para que as pessoas possam exercer o seu direito a partir da informação alcançada pelos meios. Doutor Átila, o que muda nos direitos da pessoa com visão monocular após essa lei, a sanção dessa lei, né, 14.126 de 2021? Bom, é bem básico, é uma lei bem curtinha, tá? Só para fins de considerar a visão monocular deficiência. Ou seja, a lei não permite mais uma interpretação em contrário. Antes nós estávamos reféns da interpretação da interpretação da autoridade avaliadora. Agora não. Agora a visão monocular é definitivamente considerada deficiência para todos os fins. Doutor Átila, antes de fazer a segunda pergunta, eu gosto de fazer uma observação minha. Eu não serviria para ser advogado nunca na vida, sabe? Porque tudo quanto é lei tem a interpretação. E, rapaz, essa interpretação é que dança quem não pode, dança quem pode, e aí vai por diante, né? Basta ver as decisões do nosso Supremo. Imagina, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo, decisões em 6-5, 7-4, né, às vezes uns empates. Então, é porque não há no direito mesmo, mas esse, de certa forma, é o romantismo do direito, né? Como a lei permite essa interpretação diferente, a gente acaba se degladiando com teses. E aquele ministro, aquela ministra que vota de um jeito, depois de 6 meses vota de outro jeito, né? Ela interpretou diferente do que interpretava 6 meses atrás. É engraçado esse tipo de coisa. Talvez algumas experiências de vida, ou também, sendo o STF um tribunal composto de maneira política, aí nós sabemos que algumas pessoas estão à mercê de alguma influência política também. Por que você acha que foi necessária a criação dessa lei, sendo que a maioria dos municípios e estados já tinham uma legislação específica sobre isso? Não, ela é importante pelo seguinte, para evitar exatamente interpretações equivocadas e não uniformes. Imagine alguém, eu vou dar um exemplo aqui, básico. Imagine uma pessoa que vai encaminhar uma aposentadoria da pessoa com deficiência no Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina. Pode ser uma diferença de 10 quilômetros entre duas cidades. Dependendo da interpretação catarinense, teria direito, dependendo da interpretação rio-grandense, não teria direito a um benefício. Isso aconteceria em qualquer estado da federação. Poderia haver variações entre agências, por exemplo, do INSS nessa interpretação. No caso da visão monocular, muitos peritos não entendiam que a visão monocular configurava deficiência, nem leve, nem sequer leve. E veio a lei para, de certa forma, unificar, presumir como deficiência, pelo menos leve, em todos os casos. Eu acho importantíssimo, inclusive agora nós estamos falando aí em padronização do ICMS. Eu acho que o Brasil é um país, uma unidade federativa, que não deveria ter discrepância entre estados, né? Seja no que for, seja em cobrança de imposto, seja em interpretação de lei, seja no que for. Eu acho que nós deveríamos ser únicos e essa lei aí vem ajudar nesse sentido, né? Nesse sentido até pode acontecer a guerra fiscal, de estados com alíquotas menores serem mais atrativos e acabar tornando uma desigualdade nas unidades da federação. Antes dessa lei, as pessoas que têm visão monocular, eles tinham quais direitos? Basicamente, os direitos não mudaram com a lei. O que mudou especificamente é quanto à definição, à presunção, à classificação da visão monocular como deficiência. Aí vai aplicar as mesmas leis, os mesmos direitos. Eu vou destacar um aqui, que eu acho muito importante e é bem no que eu trabalho, que é direito previdenciário. O direito muito importante e muita gente não sabe é que qualquer tipo de deficiência, estamos tratando aqui da monocular, dá direito aos benefícios de aposentadoria da pessoa com deficiência, da Lei Complementar 142/2013. O que quer dizer com isso? É uma aposentadoria mais precoce, antecipada, para as pessoas que trabalham na condição de pessoas com deficiência.
Vou dar um exemplo básico aqui. Claro que eu não vou esgotar a lei, não é esse o nosso objetivo, mas vou dar um exemplo básico. Para fins de aposentadoria por idade, basta que uma pessoa com deficiência trabalhe por 15 anos, e aí homens tenham 60 anos de idade, ou seja, 5 anos a menos do que a regra geral, e mulheres 55 anos, hoje 6 anos a menos da tabela vigente, mas 7 anos a menos do que será daqui a 2 anos. Então, é uma vantagem, é um benefício, além de uma vantagem também muito significativa na fórmula de cálculo do benefício da pessoa com deficiência. Então, é uma proteção social muito importante e as pessoas não podem deixar de utilizar, porque é muito diferencial entre se aposentar melhor ou pior, mais cedo ou muito mais tarde. É bom que a gente esclareça isso, doutor Átila, porque tem muitas pessoas que confundem tudo, confundem a aposentadoria por invalidez, confunde a aposentadoria por tempo de serviço sendo deficiente, com o BPC, fazem uma mistura danada que aí fica até difícil de entender, né? Queria que o senhor só diferenciasse para mim a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por tempo de serviço sendo uma pessoa deficiente. Eu vou diferenciar então três, eu vou fazer então uma diferenciação tripla, se o senhor me permite. Primeira delas, o benefício assistencial de prestação continuada, que as pessoas chamam de LOAS, porque ele foi instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social, por isso LOAS, mas o nome certo dele é Benefício Assistencial de Prestação Continuada. Ele é deferido para as pessoas com deficiência e que tenham a capacidade de manter a sua vida financeira, ou seja, tem baixíssima renda. Então, é feita uma análise também social do contexto em que a pessoa está inserida. Ela não pode ter condições de manter a própria subsistência, nem tê-la provida por sua família. Então, basicamente, pessoa carente, ou seja, a lei até fala em miserabilidade, mas é um conceito um pouco equivocado. Então, a pessoa que está numa dificuldade financeira extrema, ou seja, baixa renda, e tenha uma deficiência, pode ter esse benefício deferido. O benefício assistencial de prestação continuada, instituído pela LOAS. Característica dele é um salário mínimo, a pessoa não precisa ter contribuído para o INSS, mas não tem 13º, nem deixa direito para os dependentes do segurado beneficiário. Ou seja, aquela pessoa vem a falecer, a família não fica com pensão por morte. Esse é o benefício assistencial. Muito bem. Aposentadorias por invalidez. É pessoas que têm um vínculo com o INSS, tenham cumprido o tempo mínimo de contribuição, exceto nos casos que se dispensa a carência, tenha vínculo com o INSS e a pessoa passa a ter uma incapacidade total e definitiva para o trabalho. Aí, o benefício a ser deferido a essa pessoa, ou seja, vínculo com o INSS, contribuições mínimas e uma incapacidade definitiva, é o benefício de aposentadoria por invalidez. Hoje, após a reforma da Previdência, chamado aposentadoria por incapacidade permanente. Então, esse é o benefício que aí as pessoas ainda não pegou esse nome, a aposentadoria por incapacidade permanente, as pessoas ainda chamam de aposentadoria por invalidez. E eu vou separar também num terceiro grupo, que são os benefícios de aposentadoria da pessoa com deficiência. É uma pessoa que não está incapaz para o trabalho, não está inválida, mas logicamente que dentro do próprio conceito de deficiência, é aquela pessoa que trabalhou tendo impedimento de longo prazo, né? Aquela questão muito básica de que a pessoa tem uma dificuldade de interação de uma ou mais barreiras que obstruem a sua participação plena e efetiva da igualdade de condições no âmbito social e também do trabalho. Então, basicamente, o conceito básico de deficiência, pessoas que estejam na condição, que tenham alguma limitação, alguma dificuldade, alguma obstrução, que venha dificultar, logicamente, o seu desempenho, essa pessoa é protegida pelo benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela pode ser por tempo de contribuição ou pode ser por idade. Então, são 3 grupos aí que eu posso dividir os direitos das pessoas com deficiência. Só concluindo, depois eu entro com uma outra pergunta, é que a pessoa que é aposentada por invalidez, ela não pode retornar ao mercado de trabalho, porque senão ela perde essa aposentadoria. Não pode. Geralmente, quando a gente fala de pessoa com deficiência visual, existe uma graduação colocada na visão para determinar se ele é cego, se ele tem baixa visão ou Sim. não. Na questão do monocular, existe também essa graduação? Existe. Interpretando aqui, logicamente que existem algumas tabelas, mas interpretando aqui, é uma visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos. Ou seja, a pessoa tem que enxergar menos que 20% da sua capacidade normal em um dos olhos. Essa é a definição clássica
pela Organização Mundial de Saúde para a visão monocular. Ter um olho normal, ou ter um olho, digamos assim, acima disso, e o outro olho com a baixa visual inferior a 20% da capacidade normal. Isso aí, quem mede isso é o INSS? Quem mede isso vai ser, dependendo do que a pessoa está encaminhando, vai ser o perito do órgão, digamos assim, concessor. Então, basicamente, se a pessoa está encaminhando uma aposentadoria da pessoa com deficiência, quem vai medir, logicamente, é o perito médico oficial do INSS. Quais são as principais legislações aqui no Brasil que trata do direito da pessoa com deficiência? A principal, digamos assim, quase que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Esse é o principal, digamos assim, é o nosso diploma maior, é feito com base em convenções internacionais, então ele, digamos assim, é a matriz legislativa das pessoas com deficiência. Eu destaco sempre a Lei 142 a Lei 142 de 2013 para fins de direito previdenciário, porque essa lei instituiu a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência, reduzindo o tempo de contribuição nas modalidades por tempo de contribuição e também reduzindo a idade nos casos das aposentadorias por idade. Ok. Nós estamos conversando com o Dr. Átila Abela, que é advogado pós-graduado em Direito Previdenciário, falando para a gente sobre a lei que foi instituída esse ano, 14.126, para pessoas com visão monocular. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.